Os 7 chakras, as 10 safiras. Mas primeiro vamos falar de som e luz. Então assim, por exemplo, empresas como Subway, McDonald's, ou empresas que geralmente utilizam cores como laranja, vermelho e amarelo, Burger King é um outro bom exemplo, são empresas que utilizam principalmente das cores laranja e amarelo, certo? Tendo em vista que isso atiça o id, o instinto básico de sobrevivência, atiça a fome, principalmente. Fome e sexualidade. Então, por exemplo, quando a gente pega algo como um sexy shop, geralmente costuma-se ter muita predominância da cor vermelha na logo ou na marca, certo? A moral da história é que cada cor acaba tendo alguma correlação principal inconsciente com alguma utilidade básica do ser humano, certo? Isso é instintivo desde os primórdios dos tempos. Mas o que isso tem a ver com música? Ou com as notas musicais? Bom, é simplesmente um jeito de dizer que a natureza, ela expressa, principalmente, certas naturezas pelo simples conceito do deletério do movimento ou do refrigerar do movimento. É isso que eu vim propor. O que eu vim propor é uma correlação simples. Vermelho geralmente significa sobrevivência ou emergência, certo? Na sinaleira, o vermelho é justamente onde se dispare, é a cor que de mais longe o ser humano consegue enxergar. Logo, vermelho significa podemos morrer. Muito conveniente ser sobrevivência. Já o laranja, já o laranja representa energia, alegria, vivacidade, jovialidade, principalmente. Mas principalmente o aspecto não explícito da sexualidade. Por que não explícito? Por exemplo, quando uma pessoa para ler um livro, ela vai aguçar a mente, a criatividade, certo? Quando uma pessoa para assistir um desenho, uma criança para e assiste um desenho, ela aguça a interpretação. Mas, quando uma criança vê uma história de mistério, a criança vai ficar curiosa. Vai aguçar um sentimento de raciocínio ou de tensão, por causa do mistério, de curiosidade. Por outro lado, quando a criança assiste um desenho de luta, como por exemplo um Dragon Ball Z, um desenho shounen, geralmente, né, um desenho masculino, a criança vai ver muito do usar físico, do correr, do pular, do dar soco, da vitória. Tudo isso é uma sexualidade não explícita. Ou seja, o instinto hormonal, ou por exemplo, quando uma criança para brincar de pega-pega, para brincar de jogar tênis ou jogar bola, todo e qualquer esporte que envolva energia, gastar força, dentro do aspecto hormonal de funcionamento de uma pessoa, isso é sexualidade não explícita. Como eu gosto de apelidar, o nosso lado bélico. Continuando. O amarelo geralmente representa aquilo que é visível aos olhos. Vamos lá. Uma breve introdução dos chakras. O primeiro chakra é o chakra da sobrevivência, conhecido como chakra básico ou chakra raiz. O segundo chakra é o chakra da sexualidade. O terceiro chakra é o chakra do poder pessoal. O quarto chakra, obviamente, o chakra do coração, é o chakra do amor, o chakra onde moram as emoções. O quinto chakra é justamente o chakra da expressão ou da fala.
quinto chakra, conhecido como chakra da visão, é também o chakra do pensamento. Já o sétimo chakra é o chakra da sabedoria ou da compreensão. Porém, tem um detalhe. O chakra da sobrevivência tem muito a ver com o nosso poder de materializar, certo? O que é materializar? Eu estou pensando em conseguir um emprego. Aí eu vou lá, tento, entrego o currículo, quando vai ver eu tenho um emprego. Eu quero muito conseguir um carro. Aí o cara vai lá, trabalha e quando vai ver o cara tem dinheiro, abre um crediário ou junta o dinheiro e quando vai ver comprou e tá com o carro. O chakra da vermelho representa justamente o conceito de tornar material ou tornar real aquilo que você quer. O chakra da matéria, certo? E de onde é que nasce esse poder de materializar? O próprio corpo já expressa esse poder. Então, por exemplo, se você se corta, você se regenera. O curioso sobre o chakra base é que ele é bloqueado pelo medo. Por isso, é ideal que a gente não se prenda a medos, que se liberte deles, certo? Para que você tenha esse poder tanto de cura, quanto o poder de manifestar a sua existência sólida na Terra. Tem a ver com isso, com manifestação, mas também tem a ver com aglutinação, ou o poder de tornar material uma ideia intangível. Contudo, a gente está falando de sobrevivência e constituição humana, ou seja, é o chakra do eu sou. O segundo chakra é muito engraçado. O primeiro, que nem eu disse, é o poder da teimosia, né? Eu sou, eu posso, minha constituição. Geralmente a gente atrela o eu sou a características, do tipo eu sou loiro, eu sou moreno, eu sou magro, eu sou alto. E características são todas passageiras. A gente pode perder peso, pode perder um membro, pode ganhar um amigo, pode perder um amigo, a gente muda ao longo da vida. Mas a sua identidade interna, essa nunca muda. Porém, com as coisas que vão se acrescentando ao longo da vida, isso também vai mudando. A gente vai sempre se transmutando, certo? Porém, se esse é o chakra da capacidade de materializar, o próximo chakra, obviamente, seria o como vou materializar, ou seja, o chakra do processo. Então, por exemplo, eu quero um carro. Beleza, você sabe que você tem o poder pessoal de materializar esse desejo. Mas, para materializar esse desejo, você precisa de um como, você precisa de um processo. Então, você consegue um trabalho, ou às vezes já está trabalhando. Ao invés de gastar o dinheiro com videogame e salgadinho, eu vou começar a juntar. Ou vou ir atrás de um crediário, vai existir um processo de documentação. Aí você chega em casa com fome e fala, eu quero uma comida, você tem o poder de materializá-la. Mas não é só esticar a mão e pum, aparecer por mágica. Você tem os ingredientes e existe um processo, geralmente muito gostoso, muito agradável de se fazer, na qual você vai picar os alimentos, colocar na panela, ferver a água e fazer uma sopa. Esse processo, esse sentimento de processo, ele é gostoso de se efetuar. Mais do que isso, esse chakra, ele não é só ligado à sexualidade em si, mas ao sentir em si. Sentir que eu digo no sentido tanto de tato quanto dos cinco sentidos. Ao aproveitar o sentimento. É o chakra que tem muito a ver com sorte, tem muito a ver com o dinheiro, tem muito a ver com o ritual, no sentido de você ser um feiticeiro ou de você ser uma pessoa religiosa, mas também tem muito a ver com o processo de seguir uma receita. Então, por exemplo, quando você vai construir algo, confeccionar algo, tudo isso acaba movimentando. É o chakra da nossa energia magnética, mas principalmente é o chakra da sensação. Ou seja, enquanto o chakra base é o chakra do eu sou, o chakra
eu chamo de Kundalini. O chakra sacro é o da região sacro, é o chakra do eu sinto. E é isso que nasceu o bebê. Aleluia! E o bebê nasce. E aí começou um eu sou. Agora o bebê é. Ele existe, certo? Qual a primeira coisa que o bebê faz? O bebê vai mamar. O bebê sente o amor materno pela primeira vez. Ele sente um abraço quente. Depois de nascer e sentir o frio do oxigênio, começam as primeiras sensações. Ao longo de anos e anos de existência, isso vai construindo sentimentos de afeto. Ou seja, o sentir parece uma coisa supérflua. O quanto a comida era saborosa ou não, ou um momento especial com uma pessoa, ou a diversão do correr, pular, se divertir. Tudo isso é sagrado. Tudo isso constrói nosso caráter. Tudo isso constrói o nosso amor, começando pela família e eventualmente é o meio pelo qual a gente constrói fundamentos. É propriamente o chakra da magia. Continuando, o terceiro chakra, nós temos o chakra do poder. Certo? E como é que se tem poder? Vamos lá. Eu tô querendo um carro. Continuando o exemplo do carro. Eu quero, sabe que você tem poder de materializar. Então você busca um processo para isso, certo? Todo mês eu vou juntar tanto. Ou seja, você já tem um meio pelo qual você consegue, você tem um processo pelo qual você vai consegui-lo. Onde é que o processo começa a funcionar? O processo só vai funcionar, além de você ter certeza e de você ter um como, você vai ter que fazer. É daí que nasce o poder. Então, por exemplo, eu quero dar um abraço naquela pessoa. Você vai lá, abre os braços, chega perto da pessoa e fecha os braços. Parece uma coisa idiota. Mas vamos dizer, eu sou um chefe de estado e eu resolvi roubar milhões. A pessoa vai lá e rouba. Muita gente sai perdendo e ele vai carregar um peso na consciência de um karma terrível. Ou o oposto, eu poderia roubar, mas além de não roubar, ainda incentivei os outros a não roubar. Por incrível que pareça, isso existe e acontece. Para chegar com isso, o poder se adquire fazendo. Só que ao mesmo tempo, o poder é o fazer. Se você tem dois braços, você tem o poder tanto de dar um soco, quanto de estender a mão para ajudar. Se você tiver uma maçã, você tem poder sobre aquela maçã. Você pode jogar pro alto, você pode jogar no chão, você pode comê-la, ou, sendo que você também tem o poder de mastigar, ou você pode doá-la a alguém. Você também tem o poder de saciar outra fome no momento que você tem posse ou poder daquela maçã. O primeiro chakra é o eu sou. O segundo chakra, o eu sinto. O terceiro chakra, eu faço. Continuando, o eu faço tem uma coisa muito engraçada. Existe uma ligação, duas ligações na verdade, para com o chakra do pensamento. Mas vamos dizer que eu faço tem muito a ver com a sua autoestima, com o quanto você sabe que pode. Muitas vezes, uma pessoa que é preguiçosa não é preguiçosa. Ela simplesmente acredita que não pode. Muitas vezes uma pessoa é pobre, ralando de trabalhar, sendo que ela pode comprar coisas e vender. Ela tem esse poder. Muitas vezes a pessoa pode sair, caminhar e conhecer gente nova, até mesmo conhecer outro emprego. A pessoa tem esse poder, não é proibido. Só que, por causa da esposa que fica ali reclamando, às vezes a pessoa escolhe acreditar naquilo que é uma péssima ideia. Às vezes o filho preguiçoso escolhe acreditar na crítica dos pais ao invés de usar aquilo como revolta e motivação. Ou seja, existem inúmeras situações em que a gente sacrifica o certo por uma ideia falsa, por uma mentira, por uma ideia intangível. Então, o grande segredo do poder pessoal, por incrível que pareça, está na beleza.
De você se olhar no espelho e você dizer, eu sou, eu sinto, sinto que quero, sinto que posso. Ou, às vezes, posso até não sentir que posso, mas eu sei que posso. É o chakra do poder pessoal, é o chakra da ação, mas também é o chakra da beleza. É o chakra das aparências, certo? O chakra do brilho. E se vamos dizer você tem poder pessoal e você quer conquistar uma pessoa? Tem gente que às vezes é linda, 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 linda e tão depressiva que a pessoa olha pra pessoa e você já diz, bah, você tá meio feio. E tem gente que às vezes é engraçado, é magrinho, seco, meio desengonçado, ou às vezes é gordinha, meio estranha, meio desengonçado, meio engraçadinha. Mas, mesmo sendo uma coisa ou outra, às vezes a pessoa tem uma atitude, uma postura, um brilho no olhar que consegue fazer todo mundo olhar e se apaixonar. Esse é o brilho. É um dos chakras mais perigosos que tem. Segundo a Bíblia, as 7 cartas das sete congregações, as congregações da Ásia, uma das congregações da Ásia era Pérgamo, justamente a terceira congregação, e dizia que Satanás mora lá. Dentro dos chakras eu diria que é esse chakra. E por incrível que pareça, é verdade. É onde mora o maior perigo. É o chakra da luz. O chakra da onde você emana a luz. Continuando, chegamos ao quarto chakra. O quarto, o chakra das emoções, dos sentimentos, certo? Diferente do segundo, que seria o eu sinto, de sensação. Bem, agora vamos contar uma história muito linda. O bebê nasceu, o eu sou, ele é. Logo o bebê nasce e começa a mamar. Ele tem as primeiras sensações. Essas primeiras sensações são quentes. Ele mama, ele sente o sabor. Ele nasce faminto e se sente saciado. Isso é uma sensação física. Por exemplo, um empresário extremamente frio pode perfeitamente barganhar, subornar ou, vamos dizer, sensação não diz afeto. Só que Freud já dizia: todas as nossas emoções e valores são fundamentadas no id ou no nosso instinto de sobrevivência. Ou seja, medo de morrer, fugir da dor, da angústia, ou prazer, receber uma boa sensação. Então vamos lá. A criança, ela recebe um chocolate do pai, recebe um cafuné da mãe. Um cafuné não diz muita coisa. Um chocolate não diz toda coisa, não diz tanta coisa. Mas vamos dizer assim, uma demonstração de carinho todo final de dia. O amamentar de todos os 9 meses e depois todo dia quando ganha comida, a mãe convida carinhosamente. Tudo isso vai construindo na criança algo muito maior do que a sensação que ela recebe. Boas sensações, como por exemplo, sentar no sofá e assistir uma série, a família toda abraçada. Geralmente o homem tende a ficar do lado da mulher. E geralmente a criança vem e se enfia no meio, justamente para pegar aquele calor humano. É esse calor humano que vai construir na criança um sentimento de afeto. Diferente da paixão, que seria algo avassalador e forte, ou de uma sensação, que seria um carinho, um toque, um peteleco, todas as nossas emoções ou sentimentos são de certa forma perpétua, elas ressoam. Mas nada nunca vai ser mais forte do que, ou mais estável do que o amor. Ou, como eu gosto de apelidar, o mais próximo do amor acaba sendo o sentimento de afeto. O afeto é literalmente o que você faz, o que você sofre me afeta. É a capacidade de sentir a dor do outro e comprar para si ou sentir em si mesmo, como se fosse do outro. É a capacidade de empatia.
Paixão é algo que pode te comover a isso, pode te levar a querer proteger a pessoa, mas não a sentir o que ela sente por dentro, não a comprar, às vezes, a briga da pessoa. E mesmo se for o caso, a paixão geralmente ela é passageira. Valores de moral são bonitos, praticados roboticamente. Sou educado, sou bondoso, faço todo dia, mas é algo frio. Mas algo no peito que te dá vontade de ir lá e dar um abraço na pessoa, algo no peito que te dá vontade de tirar uma bolacha e oferecer para o seu amigo. Tem gente que pratica isso até cultivar, que nem uma planta, cultivar, criar e cuidar esse sentimento no coração. Tem gente que soa dentro de sua maldade e crueldade para criar esse sentimento. Mas tem pessoas e pessoas, existem pessoas que vêm com isso nato de si. Tendo você conquistado por mérito e esforço, ou tendo isso natural vindo de sua alma, o chakra das emoções é o chakra do eu amo. Agora, a coisa começa a mudar de figura. Como eu disse, os chakras até aqui, eles são brutos e simples. Eu sou, isso até uma bactéria é. Eu sinto, uma bactéria consegue, tem troca química com o ambiente. É uma troca magnética, um jogo de cintura de marés. Um jogo magnético, vamos dizer assim, é química. O fazer, eu ia dizer um inseto voa e faz barulho, no caso faz. Só que uma bactéria faz. A bactéria ela cria enzimas e joga para fora. Do mesmo jeito que a gente tem braços e faz, ou tem pernas e chuta. Eu amo. Eu já digo que amor é muito relativo ao seu degrau de evolução. Por exemplo, uma bactéria, ela ama. Ela tem comida ao redor e ela engloba e abraça aquela comida de uma forma rústica. Um animal um pouco mais evoluído, tipo uma lesma, engloba comidas maiores. Quando chegamos no réptil, a coisa já muda um pouco de figura. O réptil ele coloca seus ovos, ele os enterra. Existe um comportamento mecânico um pouco mais atencioso. Quando a gente chega num mamífero, aí a evolução toma outro patamar. Aí já não se trata mais de comer ou de, vamos dizer, simplesmente circular ou rodear. Aqui, o rodear costuma ser já por calor corporal. O mamífero ele já produz calor. A ave também produz calor, mas ela põe o ovo e abandona. O mamífero não. O mamífero ele circula, cuida. Existe uma troca mais sutil, mais gentil, porém muito mais estável. Existe lealdade, existe confiança, existe trabalho em equipe, certo? Como eu disse, quando a gente chega no quinto chakra, a coisa muda de figura, certo? Até então, todos esses chakras, eles são de certa forma mecânicos. Eles ainda são muito simplórios. Mas quando a gente chega no quinto chakra, a gente chega no conceito de expressão. É algo particular só do mamífero. Como assim? Quando o réptil nasce, mesmo tendo sido cuidado antes, ele não tem com quem contar. Por exemplo, a serpente, ela é um animal tão simples que uma serpente nasce sabendo caçar e matar. O lagarto, ele nasce e a primeira coisa que ele faz é subir numa árvore para não ser caçado. Logo depois, a segunda coisa que ele faz é atrás de comida e ele já tem dentes para isso. São animais solitários, do réptil para baixo. Agora, só um mamífero chora, só um mamífero berra, só um mamífero tem trabalho em equipe. E quando o bebê nasce, a primeira coisa que o bebê faz é chorar, justamente se expressar. Mas não para por aí. O Vishuddha, nosso querido quinto chakra, o chakra laríngeo, é o chakra da expressão, também é o chakra responsável pela audição. Justamente aquele conceito de que quando a gente
fala, a gente também tem que ouvir, né? Ou melhor dizendo, ouça mais do que fala, seria o certo. Segundo as lendas, esse chakra, ele é as portas para o céu. Por quê? Até desse chakra para baixo, é uma grande divisão, desse chakra para baixo, são todos para sobrevivência e são todos para fora. Você existe, digamos, o eu sou. É você existindo e sua constituição lutando com o espaço à sua volta. Você materializa seu corpo, ou seja, você se regenera quando se corta. Esse corpo, ele é mais sutil do que uma pedra, ou seja, você sente. Só que é mais sutil do que uma bactéria ou um réptil. Você faz e escolhe o que fazer, você expressa para fora. O eu amo já começa a ser para dentro. Mas ainda é algo que se expressa. Mas quando a gente pega do ponto de vista que é o corpo, vamos dizer que essa região seria a área do abdômen para baixo. Aqui seria o plexo solar, a boca do estômago. Aqui seria o coração. Daqui para cima começa o cérebro, ou seja, a gente começa a chegar na rede de controle. Por isso eu acho a frase de efeito desse chakra muito fraca para o que ele representa. Ele representa todo o conceito do éter, todo o conceito sonoro, representa o início do raciocínio. Um ser humano começa a aprender no momento em que ele ouve ou recebe informação. E muito antes de fazer, no caso eu faço, muito antes de esticar os braços e fazer qualquer coisa, ele fala. Ou seja, ou até muito antes de fazer algo, você tem que aprender a fazer esse algo. Antes de ter o poder de esticar a mão e fazê-lo, você pede para que alguém faça até um dia que alguém olhe e fale, imite aquilo que você percebeu. É o chakra não apenas do expressar, mas é também o chakra do aprender, de certa maneira. Nosso início rústico de aprendizado. Por isso, como eu disse, a frase de efeito é meio fraca. É o chakra do eu falo. Por fim, vamos à nossa querida e maravilhosa polêmica pineal. Na verdade, esse seria pituitário, mas tudo bem. Por fim, vamos ao polêmico número 6. O tão aclamado, amado pelos cientistas e pelos céticos. O segundo na direção para os espiritualistas. O chakra do pensamento. O chakra da visão. Esse chakra ele tem uma particularidade aos outros, certo? Vamos dizer assim, o coração ele está acima desses três. De certa forma ele os controla. Por suas emoções você age, seus sentimentos constroem suas ações para você agir. Sendo o medo, a sobrevivência, o estar algo básico de seu existir, certo? Mas esse chakra aqui, o da materialização e o chakra da ação, tem uma ligação direta com esse daqui. Ou seja, nossos pensamentos lidam direto com o conceito de medo e sobrevivência, mas também lidam direto com o conceito, ou seja, fugir da angústia, mas também lidam direto com o conceito de correr para o prazer, para a alegria, ou de fazer por merecer, por receber. É o maior chakra do aprendizado que tem, o chakra da visão, certo? Como eu disse, o chakra das ações, ele seria o externar a luz, é o chakra do brilho, é o de você brilhar, para encher os olhos de alguém. Como diz o ditado, mais fala quem faz, mais demonstra quem faz. Porém, enquanto o chakra amarelo seria o chakra do plexo solar, seria o chakra do fazer para se ter um resultado, o chakra da visão seria o de receber a luz emanada. Ou seja, tanto Manipura quanto Ajna, o chakra do pensamento, são justamente
os dois mais correlatos diretamente ao conceito de luz ou de brilho. Ambos são muito ligados à visão, ao sentido de enxergar. Sendo um o desejo de externar beleza, mas também o conceito de se ver belo. Como eu disse, autoestima. Sendo que isso é um poder do pensamento. Do outro lado, enquanto lá embaixo mora a raiva, em cima mora o medo. Justamente o conceito de estratégia, de raciocínio, de como você vai fazer algo, ou de escolhas de como você vai agir, justamente o conceito de poder, como também a preocupação com o futuro, minha sobrevivência, ou aceitar as mudanças da vida, ou até mesmo raciocinar, filosofar sobre as mudanças da vida, compreender o que é ser de fato, o que seria o eu sou, tudo isso mora no pensamento, por onde a gente descobre as coisas. É muito mais ligado ao passado do que ao futuro. Mas é aprendendo com o passado que a gente começa a enxergar o futuro. Do raciocínio ou do pensar para fazer, ou como eu gosto de chamar, do entendimento. Também conhecido como eu vejo. Eu vejo pareça fraco? Não, o eu falo eu acho fraco. O eu vejo eu acho muito mais significativo do que parece. Porque ver uma situação é o melhor jeito de expressar entender uma situação. A melhor alusão que existe, sempre vai existir para entendi e não entendi, é enxerguei e não enxerguei. A luz está apagada ou está acesa. Muitas vezes quando a gente tem uma ideia, vem aquele plim, entendi. E por fim, saímos um pouco da zona criativa, da zona perceptiva, e entramos numa zona hipercriativa, ou na própria viagem na maionese. Como assim? Veja bem, se eu quiser explicar como visualmente, predatoriamente, funciona um carro, é questão de foco, não é periférico. É uma questão de eu pegar e olhar as peças que compõem o carro. Se eu quiser saber como funciona uma dobradiça, ora bolas, é só eu abrir a porta e olhar como é que funciona a dobradiça. Muitas vezes, por dedução, a gente aprende a usar uma chave de fenda. Mas aí eu estou falando de formas tangíveis, certo? Agora, me defina o que é respeito. Desenha o respeito para mim. Ou, melhor dizendo, desenha o que é afeto. Por incrível que pareça, eu consigo. Ou melhor ainda, desenha o que é raiva. Não tem como. São conceitos abstratos, podem ser expressados de muitas formas. Tu pode fazer o desenho de alguém dando soco numa pessoa, você pode fazer o desenho de uma pessoa abraçando a outra, mas o abraço pode ser hipócrita e o soco pode ser em algo combinado, ou até mesmo entre amigos, com pouca força, e fingindo que tá brabo, fazendo uma careta de brabo. Enfim, a questão é que a imagem em si não consegue destilar tanto ou demonstrar com perfeição ou com exclusividade o que é o conceito abstrato. O conceito abstrato ele só pode ser compreendido com vivência. Lembra que eu expliquei que o afeto ou emoções humanas são construídas a partir do id? Então são muitas emoções humanas que constroem um conceito de compreensão de algum valor. Então, entrando um pouco no conceito de moral. Entendem que o mais básico que até uma bactéria tem é o eu sou, o ser. Mas o objetivo aonde esse ser quer chegar não é ser constituído de matéria ou de um corpo físico. O verdadeiro espírito ele é constituído de valores. E valores são compreendidos. Porém, como eu disse, é aqui que a viagem na maionese começa. Por quê? Porque se eu falar de copia as coisas na escola, escreve tudo que tiver no quadro,
que a professora mandar. Vai lá e faz um arroz e um feijão. Tudo isso são coisas simples para o cérebro conceber. Mas quando a gente fala de valores abstratos, a gente precisa de uma situação emocionante para poder retratar. A gente precisa passar, ou às vezes ver o filme 1 milhão de vezes, mas não me tocou tanto quanto a vez que eu fui na escola e levei um guspe na cara, ou ganhei um presente por um trabalho bem feito. E para a gente imaginar uma situação abstrata, a forma de pensar é obviamente abstrata, ou seja, sem forma. Por isso é propriamente a zona da viagem na maionese, a zona da imaginação. O melhor jeito de compreender não é se lembrando de algo já visto, mas sim inventando algo nunca visto. Só que nesse processo ocorre-se telepatia, canalização, invenção de situações ou até mesmo incorporações. Embora o chakra do pensamento seja sua identidade formulando algo ou concebendo algo, percebendo algo e anotando na sua memória, esse último seria as nossas antenas. Enfim, eu confesso, a primeira vez que eu vi isso e eu vi o eu falo, parecia uma coisa meio estranha. Pareceu não ter muito sentido. Só que à medida que eu fui estudando outras coisas que não tinham a ver com isso, eu acabei entendendo isso. O ideal seria entender isso num conceito cinético de espaço sideral. Foi o jeito que eu consegui compreender melhor. Mas para resumir eles em poucos exemplos, ou em poucos elementos, o melhor jeito de explicar o funcionamento deles no universo, ou por que a gente é assim, ou da onde a gente herdou isso, e sim, a gente herdou do universo, é um conceito de em cima tá frio, são cores frias. O frio geralmente aglutina e cai. Embaixo são cores quentes cada vez mais esquentando. Ele sobe. Isso, galera, esses são os chakras, os 7 principais pelo menos. Nos próximos vídeos eu quero falar sobre mielinização e sobre o conceito das 10 safiras da Cabala. Por quê? Porque são ambos os 3 conceitos de subdivisão do corpo humano. Porém, um é judaico, no caso as 10 safiras são da Cabala, ou seja, da época em que foi escrita a Bíblia, pelo povo judaico, mesmo povo que escreveu a Bíblia. Os 7 chakras que eu acabei de apresentar são os mais populares hoje e vêm do sânscrito ou do Vedanta da Índia. Já a mielinização não é um conceito espiritual, embora eu ache o mais espiritual de todos. É um conceito psicológico desenvolvido pelo Dr. Reich e pelo Dr. Sigmund Freud, que todo mundo conhece, é extremamente balaio e conhecido no conceito de psicologia. Mas se a gente juntar a melhor parte é que é um conceito lenda espiritual antigo, mitológico praticamente, e o outro é um conceito científico atual. E se a gente juntar e ambos um do lado do outro, a gente acaba percebendo que tem coerência. Onde é que eu quero chegar com isso? Ah, uma pessoa fumou uns e disse que existe um cavalo marinho voando no céu. Beleza, dá pra dizer que é imaginação, que é sonho, que é invenção, que é fuga de dor interna. Pode dar desculpa que quiser. Agora, pera, 150 pessoas disseram isso? Beleza, seria em massa. Agora, pera, 150 pessoas por ano, desde 5 mil anos atrás, estão dizendo a mesma coisa. Será que não tem motivo?